pela graça soberana do nosso Deus, aqui estamos mais uma vez adentrando em vossos lares, com mais um momento de fé, de vida, momento de esperança, na verdade. Tudo através do bom amigo chamado Jesus de Nazaré. Ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E a gente realmente deseja a todos vocês um programa abençoadíssimo, com uma palavra de vida, com uma palavra sempre de fé, que vem do coração do nosso Pai do céu para alcançar o nosso coração. Para mim, para você, para todos nós, de qualquer parte do Brasil, um ótimo programa este que é produzido e apresentado por todas as igrejas evangélicas da Grande Curitiba. Fique conosco e receba a graça de Deus para a tua vida. Olá, está começando mais um programa Amor Sem Fronteiras. Eu convido você para ficar com a gente, para ouvir da palavra de Deus. E eu estou com uma pessoa muito abençoada aqui ao meu lado, que é o pastor João Rainer Burr. Pastor, é um prazer estar com o senhor aqui no programa. Gente, ele é escritor de livros, certo? Pastor também da Igreja Evangélica Menonita de Curitiba, que é uma igreja que é uma bênção e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa igreja. Então vamos conversar, né? Primeiro, pastor, eu gostaria que o senhor contasse como surgiu na sua vida, no seu coração, o desejo de ser pastor, de estar levando a palavra, de estar trabalhando em cima daquilo que Deus quer para nós. Olá, Andressa, é um prazer estar com você, não é? Olá, telespectador do Amor Sem Fronteiras, é muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Prazer é nosso. Bom, eu fui criado numa igreja, numa família evangélica, não é? Minha mãe era de origem luterana, meu pai menonita. E aí, quando eu nasci, eles já iam para a igreja e me levavam para a igreja de pequeno. Então, ali eu já estive na IBD, estive depois nos adolescentes, jovens, sempre na igreja menonita. E quando eu já estava no curso de engenharia, estava para me formar em engenharia civil, eu comecei a sentir um chamado e falei, será que é chamado para mim ou é para algum dos meus amigos? Não pode ser para mim, estou finalizando o curso de engenharia. Aí eu pude fazer uma viagem missionária para o Amazonas. Olha! Não é? E lá Deus falou muito sério comigo, disse, olha, eu quero você trabalhando comigo, né, no meu reino. E aí eu senti que eu deveria mudar um pouco o foco da minha vida. E terminei meu curso de engenharia e já um ano depois comecei a fazer teologia. E a partir daquele momento minha vida tomou uma guinada, não é? Eu fui para a teologia e aos poucos fui entrando como pastor, não é, na igreja e hoje estou já pastoreando há mais de 10 anos, não é? Foi processo bem interessante. E é pastor titular da Igreja Evangélica Menonita de Curitiba, no bairro Boqueirão. Isso. A partir desse ano eu estou como titular, não é? Somos 4 pastores na equipe que estão lá em tempo integral ou parcialmente, não é? E estamos lá no Boqueirão, não é? Igreja Menonita, mais ou menos 300 membros. Estamos lá cuidando do povo de Deus naquela região lá de Curitiba. Amém. Então nos conte um pouco mais sobre a sua igreja, sobre esse ministério, de onde veio a Igreja Evangélica Menonita. É uma igreja que não é muito conhecida, não é? A Igreja Menonita não tem muitos menonitas no Brasil e ela tem origem logo depois da reforma de Lutero. Os menonitas eles ainda divergiram um pouquinho da reforma na época na questão de batismo infantil, que os menonitas não aceitaram o batismo infantil, e eles também prezavam a separação de igreja e de Estado, não é? Então os menonitas falam o seguinte, nós obedecemos a Deus e não ao Estado. Então isso na época deu uma revolução, não é? Era na Suíça, lá tinha um grupo de anabatistas, esse era o nome original deles. Em 21 de janeiro de 1525 foi realizado o primeiro batismo menonita, lá na Suíça, não é? Então eles foram batizados como adultos, 3 líderes da época, e ali nós consideramos o início do movimento anabatista, que depois se espalha pela Europa, vai para a Alemanha, vai para a Holanda. Na Holanda, o Menno Simons, depois de 10 anos, ele adere ao movimento e ele começa a organizar a igreja menonita. Por isso hoje levamos o nome dele, não é? Vem de Menno Simons. Ele com certeza não está feliz com isso, não ficaria feliz com isso que a igreja tomou o nome dele, mas como ele organizou a nossa igreja na época, 1535, a partir dessa data, então hoje levamos esse nome de menonitas, não é? Mas somos uma igreja evangélica, eu diria, normal, mais tradicional, e
Nos damos muito bem com outras igrejas evangélicas. Que segue a Bíblia, a palavra? Sim, seguimos a Bíblia, estudamos a Bíblia, não é? Talvez uma igreja parecida com a nossa é a Batista, não é? Alguém pergunta como é que é a Menonita? É parecida com a Batista, não é? Temos muitas coisas em comum e trabalhamos junto, entendemos que o reino é grande e o reino de Deus precisamos somar no reino, não é? Não Sim, dividir, verdade. mas somar. Hoje nós estamos batalhando por isso, né? Independente da placa da igreja, da placa da sua igreja, somos cristãos, estamos baseados na palavra de Deus e queremos sim salvar os perdidos, independente da denominação. É isso, pastor? Esse é o nosso foco. Estamos no Boqueirão, nossa igreja no Boqueirão originalmente é uma igreja fundada por alemães, é um grupo de menonitas da Rússia que vem ao Brasil em 1930, mais ou menos chegaram no Brasil. É até estranho, moravam na Rússia, mas falam alemão, não é? Viviam em colônias na Rússia e quando a Revolução Soviética começou, com o comunismo, eles foram muito perseguidos. Então, de lá, uma parte veio para o Brasil e uma parte veio para o Paraguai. Então, os nossos avós vieram da Rússia em 1930, foram para Santa Catarina, no sul do Brasil, e de lá vieram para Curitiba. E então, originalmente, a igreja era de alemães, não é? Russos. A sua família, inclusive... Esse sobrenome aqui, esse nome Rainer Burr não nega, é isso? Não nega, não nega. O Rainer é nome, não é? O Burr é o sobrenome, mas também sou de origem russa, alemã, não é? Então, nossa igreja, por muito tempo, teve culto só em alemão, não é? Olha No início foi assim. E hoje, graças a Deus, está virando uma igreja brasileira, não é? Mais ou menos 2/3 já do culto em português. Temos 2 cultos, inclusive. Continua então tendo culto em alemão? Continua. Às 9 horas da manhã, o culto para os nossos pais e avós que falam português, mas preferem o alemão. Então começa às 9 horas da manhã e às 10h40 é nosso culto em português. E aí vem a nossa igreja que fala em português, é um culto normal como qualquer igreja. Estamos muito abertos e receptivos a qualquer pessoa que quiser nos visitar. Que bênção! E o senhor falou um pouquinho da tua igreja, mas eu queria saber também um pouco mais do senhor. O senhor tem uma família linda que eu sei, e assim, além do ministério, tem todo o trabalho como pai, como esposo? Sim, isso mesmo. Sou casado com a Tânia, não é? E nós temos 2 filhas, a Rebeca e a Cecília. Rebeca de 11 anos, Cecília de 8. E hoje... Além de pastorear a igreja, eu dou aula na Faculdade Fidelis, né? Que é a nossa faculdade de origem menonita, que está no Boqueirão, tem curso de teologia e pedagogia, e vai começar com psicologia ano que vem. Que legal! Então eu dou aula na parte de teologia, Novo Testamento. Não é? Então faço isso, tenho um dia bem agitado, não é? À noite dou aula e faço doutorado em teologia na PUC. Não é? Então, e cuidando dos pastores que também são seus auxiliares. Sim. Esse é um desafio. Esse é o desafio. E, inclusive, este é um assunto muito interessante que a gente vai abordar no próximo bloco. Nós vamos falar sobre pastoreio de pastores, sobre o livro que o pastor João escreveu, O Sofrimento do Pastor. E eu convido você para não sair daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Amor Sem Fronteiras. Fique conosco, estamos conversando com o pastor João Rainer Burr e esse é um programa especial para valorizar todas as igrejas evangélicas de Curitiba, do nosso estado, igrejas sérias que levam a palavra para muitas pessoas. Então fique conosco. Pastor João, o senhor estava conversando e falando sobre a importância da gente cuidar também dos pastores. Cuidar, lógico, da nossa igreja, da nossa família. Eu acho que o pastor tem muitos papéis. Mas o senhor se preocupou com o pastoreio de pastores, com aquilo que os pastores sentem, sofrem e carregam. Porque não é fácil ser pastor, não, hein? Porque além de cuidar da sua vida pessoal, de estar conectado com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, tem que cuidar de muitas vidas. E esse é um problema hoje, porque todo mundo sofre, né? Eu acho que é o mal do momento, é uma depressão, é uma ansiedade que está realmente muito forte em todos, independente da profissão. Mas os pastores também estão sofrendo um pouco. Sim, e é bem aquilo que você falou, não é? Todas as pessoas estão sujeitas a sofrimento. Você sofre porque é um ser humano, você sofre porque é cristão, muitas vezes, não é? E o pastor também sofre, não é? Ele tem suas dificuldades. Eu percebi isso quando eu estava cuidando de alguns pastores da igreja menonita, da nossa convenção,
E eu visitava eles, conversava, e eu comecei a perceber que também são pessoas normais, não é? Sim. São escolhidos por Deus para liderar a igreja, ok, esse é o papel deles e são chamados por Deus para esse papel, mas muitas vezes eles também têm sofrimento. E as pessoas da igreja às vezes não percebem, não é? Que o pastor também precisa ter amigos, não é? Precisa ter gente para desabafar, amigos com quais ele senta e conversa sobre seus problemas. E quando isso não acontece, o pastor às vezes fica meio desorientado, não é? E não sabe nem para quem pedir ajuda. Então, o ministério pastoral traz sim uma dose de sofrimento. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, senão isso toma proporções assim muito complicadas, não é? Isso foi o que me motivou a escrever esse livro, não é? Pois é, então vamos falar sobre o livro, vamos mostrar para todos aí. O Sofrimento do Pastor, um mal silencioso enfrentado por Paulo e por pastores ainda hoje. E isso é uma realidade, né? Está na Bíblia, tudo que Paulo enfrentou, sofreu, mas venceu. Venceu. Essa aqui é a boa notícia, não é? Exatamente. Quando eu comecei a minha pesquisa, o primeiro objetivo era tentar descobrir se pastores realmente sofrem, não é? E isso através de pesquisas foi comprovado que pastores sofrem. Depois, no primeiro capítulo, eu tento fazer um apanhado, quais são os sofrimentos mais comuns que um pastor sofre. Depois disso, eu falei, bom, agora eu preciso ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala de tudo isso. O meu primeiro ponto foi achar um exemplo de pastor na Bíblia, não é? Como é que eram os pastores bíblicos? E aí eu mirei em Paulo, eu analisei a vida dele e vi que Paulo, para mim, foi um exemplo de pastor muito bom. E percebi que ele também tinha sofrimentos. Mas Paulo é interessante que ele sofria, mas continuava a trabalhar. Sim. Isso que me fascinou. Nenhum sofrimento foi capaz de parar o ministério de Paulo. Então eu olhei para ele e falei, olha, com ele podemos aprender. Eu creio que ele é um exemplo muito bom a ser seguido pelos pastores de hoje. Vai sofrer, vai sofrer um pouco, mas olhe para Paulo. Paulo sofria e parece que quanto mais sofria, mais ele trabalhava. Isso que é interessante de Paulo. Então, no segundo capítulo do livro, eu olho um pouquinho para os sofrimentos de Paulo. Paulo foi perseguido por judeus, por gentios. Ele uma vez tiraram sarro da pregação dele em Atenas, não é? Ele saiu meio abalado, parece que ele ficou um pouco depressivo naquela época, mas ele não parou seu ministério. Então isso que me fascinou. Então isso que me levou a estudar profundamente a vida de Paulo. E olhando para Paulo, você percebe como é que Paulo fazia para continuar. Não é? Paulo dizia assim, olha, tem amigos para desabafar. Não é? Timóteo e Tito eram amigos dele. Dizia, olha, eu tenho com quem conversar, eu tenho com quem desabafar. Mas dessa forma, então entendendo essa primeira parte, né? Ter amigos. Isso é um recado que a gente dá de repente para quem frequenta as igrejas, né? Que estão sentados nas cadeiras ali, para os membros de cada igreja, que olham para o pastor como um super-homem, é isso? Isso. Super-homem intocável, perfeito, sem problemas. E às vezes também não chega ao seu pastor, não tem amizade com o seu pastor, não procura saber como está a vida com a família, se está tudo bem, se está precisando de algo. Então é um recado também para quem está nos assistindo de cuidarmos, orarmos pelos nossos pastores, mas também cuidarmos, estarmos presentes na vida do pastor. Não só sugando, não só puxando para nós, mas também oferecendo, é isso? É isso mesmo. Seria uma solução? Seria uma solução. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque as pessoas, mas pastores às vezes são pessoas solitárias. Sim. Não é? Você percebe o pastor no culto, rodeado de gente. As pessoas têm medo de chegar até o pastor. Sim, tem medo de chegar. E isso é um problema, porque o pastor olha e não tem com quem conversar, não é? Então uma dica realmente, orem pelos seus pastores, como a Andressa bem falou. Tenham amizade com os seus pastores. E os pastores também, não é? Tem pastores que se isolam de sozinhos. Deixar aproximar, né? Claro, deixa aproximar os pastores entre si, porque às vezes é difícil você desabafar com um membro, não é? Dificilmente o pastor pode sentar com um membro e contar dos seus problemas. Mas o pastor precisa de pastor. Né? O pastor precisa de amigos. Então, pastores entre si podem se ajudar mutuamente. Um ser amigo do outro, criar grupos de renovo, grupos onde um pastor apoia o outro, onde o pastor se sinta seguro para desabafar sobre seus problemas, orar pelas suas famílias. Pastor é gente. Verdade. O pecado é esse. Pastor é gente, precisa de ajuda. Né? Precisa desse cuidado das outras pessoas. Pastor é gente, isso a gente tem que entender. O pastor, ele está ali, sim, ungido pelo Espírito Santo para levar a palavra,
mas ele tem uma família por trás, ele tem filhos com problemas às vezes também, isso a gente tem que entender. E o pastor às vezes quer também um pouco esconder a realidade do dia a dia, né? Porque às vezes o filho do pastor sofre muito, não é? Ele tem uma perseguição, às vezes espiritual mesmo, não só porque ele não quer seguir o ministério, mas é uma perseguição espiritual. Sim. Que a gente tem que entender, e acho que os membros das igrejas têm que entender isso. Sim, e isso está até abordado no livro, um dos tópicos fala da família do pastor, não é? Eu acho interessantíssimo, Paulo em Atos fala, olha para os pastores, cuidem de vocês mesmos. Interessante, se Paulo deixa essa dica, cuidem de vocês mesmos, aí tem coisa, não é? Porque isso acontece. Acontece. Então o pastor também tem que ser conscientizado, pastor, você não é super-homem. Você precisa de ajuda, não é? Cuide de você mesmo. Tenha momentos de lazer, tenha momentos em família, tenha momentos alegres na sua vida. Tem pastor que trabalha demais, não é? Verdade. Que acha que sem ele a igreja não vai. Vai, a igreja é de Deus. Não é? A igreja é de Deus e o pastor pode tirar esse peso das suas costas. Então esse é o recado. O livro ele procura enfatizar a prevenção, não é? Porque isso é muito importante. Tem pastores hoje se suicidando, infelizmente, né? Tomando atitudes extremas. Tivemos recentemente aí casos que aconteceram no Brasil e a gente tem que cuidar disso. Tem que cuidar. A boa notícia é que há solução para o problema. Não precisa chegar a esse ponto. Então esse é o objetivo do livro, contar que o problema existe. Eu creio que negar o problema não é uma boa solução. Você negar que o pastor sofre não é bom, mas a notícia boa é que tem solução. Não precisamos sofrer à toa, não precisamos chegar a casos extremos, tem solução. Os pastores olhando para Paulo e como ele fazia é uma mensagem de esperança, não é? Paulo, ele enfatiza novamente, ele sofria, mas ele caminhava, ele não parava. E ele cumpriu bem o seu chamado. E o meu objetivo com esse livro é ajudar os nossos pastores a cumprir bem o seu chamado. É possível. Seria uma leitura obrigatória, então, para todos os pastores, eu estou aqui dizendo. Porque, assim, o livro levanta o problema, traz o pastor de volta à realidade, dizendo que não é só você que está sofrendo com isso, são muitos pastores que sofrem. Exatamente. E traz a solução também. Traz a solução. De acordo com a palavra. De acordo com a palavra. A ideia foi fazer um trabalho teológico bem solidificado, né? Olhando para a Bíblia, o que a Bíblia fala. O senhor, inclusive, pesquisou, né? Foi pesquisar. Sim, o livro é produto do meu mestrado, não é? Eu fiz mestrado em teologia e o tema do meu mestrado foi esse. Então, quando eu terminei o meu mestrado, apresentei para a banca, foi sugerido, olha, manda esse trabalho para alguma editora para ver se há interesse. Eu mandei para a editora Esperança, não é? E eles se interessaram pelo trabalho, me conduziram nessa jornada de transformar uma tese, uma dissertação em livro. Achei que era mais fácil, mas eu fui muito bem assessorado pela editora Esperança. Que bom. E hoje é um presente para a igreja, não é? O meu desejo é que esse livro possa ajudar igrejas e pastores. Não é só para os pastores lerem. O livro é para a igreja poder ler, os membros lerem e verificarem como é que é ser pastor. O que o pastor sente? Sim. Eu creio que é uma parceria. Igreja e pastores podem mudar essa situação. É muito importante. Ou seja, você que é pastor, que está nos assistindo, que conhece um pastor, esse é um belíssimo presente que você pode dar para ele, esse livro. Faça a leitura também, oriente os membros da sua igreja sobre esse momento que nós estamos vivendo. Os pastores precisam de amigos, precisam de parceiros, precisam de companheiros, precisam de bons ouvidos também, não é isso? Isso mesmo. E o livro traz diversas problemáticas, então. Fala sobre a família. Fala sobre a família. O meu primeiro desafio realmente foi comprovar que pastor sofre, não é? Então eu percebi que ainda hoje há muitos pastores e igrejas que acham que o pastor é um super-homem. Então eu tentei explicar que isso não é assim. Depois tem a questão da solidão. Tem uma questão interessante que põe no livro, que hoje as igrejas estão muito focadas em crescimento, não é? E às vezes fazem muita pressão no pastor. É preciso crescer, é preciso dar resultado, não é? E o pastor fica numa dúvida grande, ele diz, olha, mas eu fui chamado por Deus, o meu chamado é de Deus, eu fui chamado para cuidar de ovelhas, para cuidar de vidas, e de repente eu sou exigido a bater metas, a bater números, então está uma confusão no pastor, na mente dele, e ele diz, mas de quem é meu chamado afinal? Exatamente. E além de confusão, causa uma tensão na vida dele.
E essa tensão, se não for tratada, pode trazer um sofrimento muito grande. Claro, temos que ganhar almas. Sim. Isso é a realidade. Mas às vezes determinado ministério é para discipular alguns poucos membros. E dali surgem outras novas histórias. Então a gente tem que ter uma mente bem aberta e o pastor tem que pôr paz no coração. Isso. Eu acho que o Espírito Santo, ele mais do que ninguém, vai direcionar cada um dos pastores. Mas que gostoso esse capítulo deve ser de ler. Esse é o primeiro capítulo, ali abordo sofrimentos do pastor, né? O que causa sofrimento a ele. Eu não vou contar todo o livro, né? Para deixar o pessoal curioso e querendo comprar o livro. Mas um outro ponto interessante é que é Deus que dá o crescimento. Então essa verdade é libertadora para os pastores. Pastor, você trabalha numa igreja que é de Deus, de verdade. E você precisa ser fiel a Deus. O crescimento é Deus que traz. Então isso talvez liberte um pouco os pastores dessa carga de ter que crescer a todo custo. Verdade. Então é um livro bem interessante, claro, não é? E as pessoas têm lido, têm gostado, tem pastores se manifestando, olha, estou gostando do livro, está me ajudando. Então isso já me alegra o coração, não é? Se tem igrejas e pastores sendo ajudados, eu creio que o objetivo está sendo atingido. Parabéns, então, por esse trabalho de mestrado que se transformou nesse livro, que eu tenho certeza que será bênção para muitos pastores que já estão no ministério há bastante tempo e novos pastores também, quem está se formando agora, quem está estudando teologia e que pretende, né, quem sabe talvez ser um pastor, então realmente já é uma bênção. Parabéns, pastor João. Parabéns por essa ideia. Gostaria agora que o senhor orasse por nós, né? Para quem está nos assistindo agora, eu tenho certeza que tem muita gente em casa que já é evangélico, que já crê, ou pessoas até que não seguem nenhuma religião. Vamos fazer essa oração por quem está nos assistindo agora, entendendo um pouco mais o que é a vida de um pastor. Que não é só aquele momento bonito no púlpito, que está passando a palavra, mas ele é um ser humano, ele atende pessoalmente. O pastor acho que trabalha 24 horas por dia, é muito mais que médico. Porque no telefone, hoje no WhatsApp, o pastor está à disposição, ele vai nas casas, ele visita as famílias, ele está na igreja o tempo todo, ele tem que ser administrador da igreja. São muitos papéis. É por aí, é muita função para uma pessoa só. Muita função para uma pessoa só. E precisa de ajuda, precisa de amigos. Precisa de ajuda. Não é verdade? Vamos fazer essa oração, Vamos então? orar. Amém. Vamos orar, convido você a orar comigo nesse momento. Deus, muito obrigado que temos a certeza que o Senhor está conosco. Amém. Obrigado que o Senhor está com cada pastor, cada membro de igreja que nos assiste nesse momento. Obrigado que o Senhor ama cada um e o seu desejo é que todos nós sejamos pessoas tranquilas, que tenhamos paz em nossos corações. Quero pedir agora em especial pelas igrejas, pelos membros que nos assistem, que o Senhor possa cuidar de cada um, que o Senhor possa conscientizar cada um que é preciso um cuidar do outro e também as igrejas cuidarem de seus pastores. Peço também nesse momento pelos pastores que estão sofrendo nesse Brasil que é tão grande. Muitos pastores agora talvez não têm com quem desabafar, estão tristes, mas eu peço que o Senhor possa encher o coração desses pastores de paz, de esperança, que eles possam entender que há assim uma solução para a carga deles, que o Senhor é o pastor deles, que o Senhor os ama e que o Senhor deseja que eles possam acabar bem a sua carreira ministerial. Que o Senhor é autor do seu chamado e aquele que está mais que todos interessados, que eles terminem bem a sua caminhada. Meu Pai, nesse momento abençoa cada pastor que nos ouve, que nos assiste. Abençoe cada igreja, cada membro que está nos assistindo. E que todos nós juntos possamos trabalhar para que cada pessoa aqui no Brasil possa receber a sua palavra, Jesus. Possa ser alcançado e transformado pela sua palavra. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, amém. Obrigada. Eu gostaria agora que o senhor falasse da sua igreja, do culto que acontece, que todas as pessoas que estão nos assistindo agora podem estar participando. A Igreja Evangélica Menonita de Curitiba, que fica no Boqueirão, é isso? Isso, estamos lá no Boqueirão, na rua Cristiano Strobel, número 1667. E nosso culto é todo domingo, 10h40. Você é nosso convidado para estar conosco, te espero de braços abertos. Temos trabalho para jovens, para adolescentes, homens, mulheres. Com certeza a nossa família te espera. E estamos acessíveis nas redes sociais, Facebook e no site. E venha nos visitar. Contamos com a sua visita, você será muito bem recebido. E pastor, onde a gente encontra o livro?
O livro está sendo vendido na Editora Esperança e nas melhores livrarias de Curitiba e do Brasil todo. Ok, Então é só procurar lá que você, se colocar o nome no Google lá, você já vai achar o nome da Editora Esperança e nas livrarias do Brasil todo está sendo vendido esse livro. Então o livro O Sofrimento do Pastor está à sua disposição. Muito obrigada, Pastor João, por estar conosco. Que Deus continue te usando, te abençoando, que surjam outros assuntos, outros livros como esse e que a sua igreja continue crescendo para a honra e glória do Senhor. Uma vida por vez, né? Amém. Certo? Que Deus te abençoe. Parabéns. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe também. Que esse programa leve ainda a palavra de Deus para todos os cantos desse nosso Brasil. Amém. Obrigada. Obrigada também pela sua audiência. Até o próximo Amor Sem Fronteiras. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa Amor Sem Fronteira. E aqui, em nome de todos os pastores da Grande Curitiba, das nossas igrejas co-irmãs evangélicas, a gente agradece de coração mesmo à TV Educativa do nosso Paraná. Agradecemos o nosso governador, Beto Richa, por essa oportunidade, por esse espaço tão maravilhoso que ele também nos concede. Mas agora, você de perto, você de longe, você de qualquer parte do Brasil, vamos fazer o nosso momento de oração, de fé e de prece no altar de Deus. Vamos orar. Grande Deus, Deus forte, extraordinário, Deus sublime, Deus dos milagres, Deus dos grandes feitos. Obrigado, Pai, porque nesta hora o Senhor nos dá força, graça, poder e autoridade para abençoarmos milhares e milhares de pessoas. Nesta grande Curitiba, a região metropolitana, o nosso estado do Paraná, de norte a sul, de leste a oeste, da nossa grande nação brasileira. Tu és o nosso maior amigo, o amigo fiel, o amigo verdadeiro, o amigo de todas as horas. Tu és o advogado dos advogados, médico dos médicos e Senhor dos senhores. Onde houver uma vida, Senhor, precisando da Tua mão, da Tua ajuda, do Teu milagre, da cura, da libertação, alcança pelo poder da fé essa peça de roupa e este copo de água. Abençoa, meu Deus, pessoas, autoridades devidamente constituídas em Teu nome. Abençoa o homem da cidade grande, da cidade média, da cidade pequena, o homem do sítio, da fazenda, da agricultura. Deus, penetra nas cadeias, nos hospitais, nos orfanatos, no comércio, na indústria, onde houver alguém fazendo essa oração nos lares, juntamente comigo, meu Pai, sejam poderosamente abençoados em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Amém.